Muito bem, gente. Então, a partir de agora, eu vou responder as dúvidas que me forem enviadas com antecedência, para que a gente tenha, então, consiga pelo menos chegar até a prova sem que vocês, claro que nesse período, antes da prova, surgirem novas dúvidas, é só mandarem que eu vou respondendo, tá? Relação aos dados estatísticos, tá? Primeira situação. Professora, tem dados estatísticos nos textos de apoio, eu posso usar? Pode, mas não copie. De que forma? Faça lá, por exemplo, 52% dos acidentes ocorrem em curvas fechadas. Em vez de você escrever 52, você vai colocar pouco mais da metade dos acidentes, tá? Ocorrem em curvas fechadas. Então, veja assim, que você vai usar o dado, mas você vai interpretar o dado, tá? 1/3 da população brasileira, né? 33%. Então, pense assim, eu preciso interpretar, não copiar, tá? Mas eu não lembro a fonte do dado. Lá, se você for usar aquilo que está lá no texto de apoio, já vem com a fonte. Então, é só repetir, tá? Agora, se você tem um dado que você conhece, esse dado não está no texto, mas você não lembra a fonte, você precisa fazer a ligação. É de acidente? Quem é que divulga de acidentes? Pode ser a PRF, pode ser os DETRANS dos estados, entenderam? Você tem que relacionar o dado ao órgão. Mas e se não for verdade, viu? Nenhum examinador vai perder tempo procurando esse dado para conferir se realmente é daquele órgão. Se está diretamente relacionado, não tem porquê. Falou de saúde, né? Da doença, é Ministério da Saúde. Vocês têm que fazer esse tipo de relação. Apenas isso e ponto final. E não há necessidade de ficar escrevendo publicado, não sei aonde, no dia, não sei. Não. Abre um parágrafo lá, um parênteses, perdão. Abre um parênteses, escreve a fonte do ladinho e fecha parênteses. Falou em população? Coloca IBGE. Falou em acidente? Abre o parênteses, coloca PRF. Pronto. É o suficiente. A banca quer objetividade, tá? Então, com relação à fonte, você precisa relacionar a fonte, tá? Na questão da a gente lembrar aquela divisão interna do parágrafo, introdução, desenvolvimento e conclusão, o que você, se você não consegue encerrar o teu parágrafo para fazer uma conclusão boa, o que você faz? Encerra com os exemplos, com a explicação dos exemplos, tá? Você faz isso, ponto, tá? Então, essa conclusão do teu parágrafo seria a apresentação dos exemplos e a consequente explicação, tá? Se você esquecer uma palavra no meio lá, tem que lembrar, meu Deus, esqueci a palavra, depois esqueceu assim, escreveu sem perceber que esqueceu. Volta lá, escreve ela enviesado, sem vezinho, sem nada. Enviesado entre as duas. Fica a critério do examinador, mas geralmente eles aceitam, tá? Depois que errou o texto, aquela história, passa a linha, escreve em cima, tá? Lembrar que o hífen para separação silábica é só um hífen aqui no final da linha. Quando a palavra for composta, hífen no final da linha, hífen no início da outra linha, tá? Ponto final, tá? Sempre pensando isso. Lembrar, assim, de que forma que eu vou aquilo que eu falei sobre o texto, objetividade do texto. Você tem que pensar que basta você pensar, eu não preciso colocar um monte de palavras aqui para ter o mesmo sentido de algo objetivo. Tem que pensar isso. Leitura faz isso, a escrita vai te ajudar. Não é agora, em cima da hora, que você vai dizer, meu Deus, como é que eu vou fazer para escrever? Não, você já deveria estar preocupado com isso há muito tempo. A redação é parte essencial. Então, ela não pode ser deixada por último. Quando deixa, as dúvidas que vão aparecendo, os problemas vão começando a aparecer aí bem próximo da prova. E aí, nem sempre a gente consegue sanar esses problemas. Aí vai para a prova do jeito que der, né? Mas na semana da prova tem que intensificar. Eu sempre digo, intensificar a leitura, a revisão das redações já escritas, para verificar o que você acertou, o que você não pode fazer de errado, o que tem que fazer de certo, aquelas situações
que a gente aponta o tempo todo e parece que vocês não leem, né? Continuam errando sempre as mesmas coisas. Então, peguem os textos e olhem aqueles apontamentos, tá? Erros de vírgula, né? Chegar até o final, encostar um pouquinho afastado, encostar a vírgula na palavra, cuidado, ela tem que aparecer lá no final da linha também. Nunca, jamais colocar vírgula no início da outra linha. Isso sabe, é um erro grotesco, básico, que você aprende lá no ensino fundamental 1, quando você está sendo alfabetizado. Então, isso não pode acontecer de jeito nenhum, tá? Então, a questão das orações restritivas e adjetivas, né? Explicativas. A banca tem sempre como orientação que tudo que você escreve, você precisa explicar. Então, quando você percebe a necessidade de explicação, você vai colocar a vírgula. Você tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque muitas vezes a oração realmente é restritiva e não explicativa, e você coloca a vírgula. Nesses casos, nem sempre a banca não dá muita bola para essas questões, né? Mas onde ela vai te pontuar? Quando ela é obrigatoriamente explicativa e você não colocou a vírgula. Aí sim é problema, tá? Sempre faça também uma outra questão. Veja se aquela informação que você está deslocando com vírgula é necessária para o entendimento, tá? Você vai pôr, você não coloque a vírgula. Quando ela é desnecessária, tipo assim, ela não é uma explicação que vai prejudicar o teu conteúdo, coloque a vírgula, tá? É isso que a gente fala que é uma explicação, tá? Quando o que puder ser substituído por o qual, a qual, coloque a vírgula. Quando não puder ser substituído, não coloque a vírgula. Uma dica bem rapidinha e simples, tá? A distância no final lá da margem. É importante que, claro que a gente é bastante rigoroso em relação a isso, mas tome cuidado, né? Aproxime o máximo possível da margem. Não deixe espaços muito grandes e diferentes, que isso atrapalha a tua nota. Ficar diminuindo o tamanho da letra também, para caber, também não é bom. Você precisa manter um foco de uma letra de tamanho médio constante, tá? Sempre pensar isso, né? Cuidado com essas questões. Gente, se você for fazer separação silábica e na linha seguinte for só a parte da palavra e não escrever mais nada, ela não vai contar como linha escrita, tá? Não conta. Precisa ter pelo menos uma palavra inteira escrita ali para contar sobre essa parte, para contar como número de linha escrita, tá? A gente vai pensando aqui, eu aqui lendo essas questões aí de pontuação, como eu disse anteriormente, não há necessidade de ficar colocando entre aspas nada, tá? Nem palavra estrangeira, nem o nome dos programas, nada disso. Basta que, você colocou lá o programa, lá o projeto da PRF Sinal. Basta que você coloque com letra maiúscula, que é um substantivo próprio, já é o seguinte, já é o suficiente e você já está dizendo que é um projeto, que é um programa, tá? Sempre pensar isso. Gente, essa parte de separação silábica é uma tristeza quando eu vejo que não sabem separar as palavras, né? Isso é básico e isso irrita muito o corretor. Então, trate de aprender se você não sabe, viu? Não é agora que eu vou te ensinar a fazer isso, tá? 3 parágrafos aqui, uma que eu estou vendo já tá ok, já respondi. A introdução, copiar exatamente aquilo que está lá na proposta? Não necessariamente, gente. O tema sim, porque o tema é necessário que você copie aquilo que a banca deu, mas os outros demais itens, você pode transformá-los, interpretá-los, fazer uma paráfrase sem problema nenhum, isso não vai atrapalhar a nota, é até preferível que você não faça uma cópia exatamente disso, tá? E sempre pensar, né, já falei sobre a estrutura é extremamente necessária para que você tenha um texto bem encadeado, né? Então, introdução, desenvolvimento e conclusão, sempre, né? Pensar nisso. Essa parte de argumentação, sempre usar originalidade sem cópia
de textos aí que são motivadores ou apoiadores, né? Ah, tem alguma informaçãozinha ali que tem no texto, mas que você usaria no seu? Pode pôr, não tem problema nenhum. Se a banca anotar com alguma coisa, eu vou lá com o recurso depois e digo que também é do teu conhecimento, que isso não pode ser de maneira alguma cerceado pela banca em relação ao candidato, tá? A gente já vai para o próximo bloco e eu termino de falar sobre as outras dúvidas.